Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Vou esperar até 7h05, tá? Para a gente iniciar as- a nossa aula de hoje. Pessoal, bem, já são 7h05. Nós vamos iniciar a aula agora, né? A contemplação da disciplina Matemática Financeira, complementação. E, de antemão, hoje eu estava conversando com a professora Leila, e nessa disciplina a gente tem a necessidade de ter mais aulas, ok? Então, assim, muito provavelmente a gente vai estar juntos nessa disciplina mais dias, né? E aí eu estava querendo até ver com relação com vocês se domingo seria possível, né? Mas eu acredito que lá para o finzinho lá da aula, nós consigamos, né, ter esse apanhado, se domingo é possível, se é mais favorável ou não, né? Algumas pessoas eu sei que são empreendedoras que no domingo, eu não sei se elas estão funcionando, acho que a Lucilene não vem, mas é bom a gente ver em grupo, né? Um melhor dia, ok? Então, assim, então, deixa eu ver aqui. Então, a gente vai começar, os demais alunos que forem entrando, né? Vão participando também, ok?
Pessoal, na aula passada a gente teve algumas dificuldades, né? Eu tive uma dificuldade, vocês tiveram outras com relação a esses cálculos, eu resolvi recapitular, certo? Então, assim, nós vamos ver como a gente calcula taxa única nessa primeira aula, como que a gente calcula fator de capitalização e também de descapitalização. De capitalização, né, quando o produto tem alta. Geralmente, pessoal, quando ele tem alta, é quando ele tem quando a procura dele é maior, né? E a oferta dele é menor. E quando ele tem baixa, é quando ele tem muito produto, né? Se tem muito produto, porém ele precisa baixar porque a oferta está muito grande, ok? Então a gente vai fazer esses cálculos para que a gente consiga entender esse valor de capitalização e descapitalização, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu acredito que vocês estão vendo aqui, estão. Então vamos começar. Qualquer coisa, gente, só ativar o áudio de vocês sem problema algum, tá? Então eu vou colocar aqui no Word, que acho que para mim vai ficar melhor. Deixa eu só organizar aqui. Design dele. Página inicial, acho que é layout, pronto. Para que ele fique em paisagem, para que os cálculos daqui eu já consiga passar para vocês. Pronto. Ok. Então, qualquer coisa, eu vou aumentar aqui também para que vocês vejam direitinho. E aqui vai ficar melhor, eu acredito. Então, o primeiro assunto que nós iremos ver será a taxa unitária, tá? O cálculo dessa taxa unitária. Então, eu peço que vocês possam estar colocando no caderno de vocês, ou numa folha, alguma coisa assim, porque essa parte eu vou acrescentar ela na aula gravada. Mas eu posso também mandar um material extra para vocês. É porque, como lá já tinha estruturado tudo direitinho, eu deixei ela, na verdade, precisei recapitular, né? Então, não coloquei não o material que tem lá na plataforma. Porém, quando eu estiver na aula gravada, eu vou falar sobre essa taxa unitária, valor de capitalização e também esse fator de descapitalização, certo? Fator de capitalização. Mas é bom que vocês já tenham, porque vai ajudar a nós quando a gente estiver calculando juros simples e juros compostos, ok? Então, assim, a definição de taxa unitária é quando a gente pega, né, a taxa de juros, né, quando pegamos uma taxa de juros e a gente vai dividir, né? E esse valor que nós iremos dividir sempre será por 100. Ok? Então, a taxa unitária ela é importante para nos auxiliar a desenvolver todos os cálculos em matemática financeira. Por exemplo, né, na expressão que nós temos, geralmente a gente tem porcentagens, né, por cento. Então, essa taxa, o valor 20%, ele vai ser igual a 20, né? O numerador vai ser igual a 20 e o denominador vai ser igual a 100, ok? Então, quando a gente tem o exemplo aqui, 10%, eu tenho que vai ser igual a 10. Deixa eu ver se eu faço aqui, pronto. Vai ser bem, só um instantinho. Pedir aqui para desenhar, para ver se fica melhor a linhazinha. Se não... Peraí, vou tentar aqui uma gambiarra. Pronto. 10, né? O meu numerador será 10 e o meu 100 será o meu denominador, ok? Então, eu terei aqui o meu numerador 10 e o meu denominador 100. Deixa eu ver aqui, só fechar aqui. Só um instantinho. Deixa eu só organizar. Pronto. Pronto.
Então, eu tenho, novamente, para cálculos de taxa unitária, eu tenho o meu 10 como numerador e o meu 100 como denominador, certo? Aí, como é que eu faço esse cálculo, professora? De 10% eu irei dividir, ok? Então, aqui o que eu faço é a divisão do meu numerador com o meu denominador, que irei chegar. Deixa eu até colocar aqui a calculadora. Vou sempre estar fazendo na calculadora, vocês também podem estar utilizando, não tem problema nenhum com relação à matemática financeira. Então, eu divido aqui 10 dividido por 100, eu chego aqui a, como é 100, são duas casas, a 0,10, ok? 0,10, duas casas depois da vírgula. Vamos lá a outro exemplo? Esse aqui ficou, peraí. Só tirar aqui, porque depois eu vou mandar para vocês, para que vocês entendam direitinho. Ok. No exemplo, quando eu tenho 1,5%. Então, quando eu tenho 1,5%, da mesma forma, eu vou ter o meu numerador 1,5, ok? Que ele vai ser, gente, dividido por quê? Por quanto? Por 100 novamente. Então, eu tenho aqui, né, dividido por 100. Opa. Eu tiro aqui. Dividido por 100, que vai ser igual, será igual ao quê? A zero, fazer aqui na calculadora novamente, só para me certificar. 1,5 dividido por 100 será 0,015, ok? 0,015, certo? Então, esses são os cálculos. Não, mas vou colocar mais um outro exemplo com relação à taxa unitária, para que a gente não erre mais. Com relação a 230%, olha aqui, já não tinha colocado a porcentagem. 230%. Como é que eu calculo aqui 230%? Eu tenho o meu numerador, né, no valor de 230, e ele precisa ser escadinho aqui embaixo. E eu tenho o meu denominador, né, que vai ser igual a 100. Será igual a 100. Dividindo 230, vamos lá, 230 dividido por 100, eu chego a 2,3 cento, né? Na verdade, ele não será mais por cento, ele será o valor da taxa unitária, será 2,3, né? Acabou a porcentagem, a gente conseguiu com que ele ficasse um valor unitário, então ele não é mais porcentagem. Toda vez que a gente calcular a taxa unitária, a gente tem que dividir por 100, sempre por 100, ok? Certo, gente? Todo mundo ok? Todo mundo conseguiu acompanhar, não é isso? Sim. Certo, vamos lá. Mais ou menos, no tranco e barranco, porque eu sou ruim de matemática, mas tá dando para entender. Mas vai dar certo. Vamos desmembrar essa matemática, que ela não é bicho de sete cabeça, não. Nós somos melhores que ela. Então, assim, outro assunto que nós devemos, né, comentar é o valor, é o fator de capitalização. Ok? Então, esse valor de capitalização é quando o produto ele sofre aumentos, né? Quando é que ele sofre aumento? Quando a escassez dele e a procura desse produto, né? Então, por exemplo, o valor ele tinha uma porcentagem, ou o produto ele tinha uma porcentagem, né? Ele valia tanto. E aí ele teve um acréscimo de 20%, né? Então a gente costuma dizer que o valor
fator de capitalização foi 120%, porque o total dele já era 100 e foi acrescentado 20%. Mas como é que a gente calcula, né? Como calcular? Por exemplo, um acréscimo que nós tivemos em sei lá, um produto, um tomate, né? E aí a gente teve o valor dele, né, acrescido, um acréscimo, deixa eu colocar aqui, acréscimo de 45%. Então, esse acréscimo de 45%, eu tenho que ver o valor dele em real. Como é que eu calculo? O meu tomate já tem o 100%, ok? Então, é 100 mais 45%, que foi o acréscimo, não é isso? Como é que eu calculo esse acréscimo, já que a gente está em porcentagem? Né? Então, será 145, que é o total, né? Que é a soma, né? Dos dois acréscimos, ok? Ele ali, o tomate já era 100%, mas ele foi acrescido 45%, né? Do valor do produto. Então, eu tenho 145, que é o total. Eu vou só aqui para ficar melhor, tá? 145. E o 145 eu vou dividir com o quê? Com 100. 100 por quê? Porque ele está em porcentagem, ok? Então, eu tenho aqui... Opa. Pronto. Então, 145 dividido por 100, novamente eu vou usar a calculadora. E eu aconselho também vocês a estar usando a calculadora de vocês. 145. Linda. Tá. 145 dividido por 100, eu tenho aí 1,45. Pessoal, então, para esse fator de capitalização, a gente tem que entender que o valor que foi acrescido foi 1,45, certo? Então, vamos supor que esse tomate ele estava custando R$6. Então, agora ele vai custar R$ 7,45, ok? Certo? Então, fator de capitalização, como a gente calcula? Soma, né, as porcentagens, sendo que o produto já me é 100%, e aí eu tenho a divisão, né, por 100. Vou fazer outro exemplo. Ô, gente. Vamos lá. Então, vamos supor, e sempre fator de capitalização é um acréscimo, tá? Ele nunca vai ser diminuindo, não. Vai ser sempre um acréscimo. Eu tenho um acréscimo de 20%, né? Agora, do valor da laranja. A laranja, ela já me é 100%. Certo? Aí eu vou acrescentar 100 mais 20%, ok? Então, eu vou chegar a que valor? A 120%. Esse 120, né? Então, 120 será dividido por 100, ok? Será dividido por 100. Quanto que é 120 dividido por 100? 2, ok? Será 1,2. Só tirar aqui. Qualquer coisa, Torquato, você liga seu áudio, tá? Não tem problema nenhum. Então, será 1,2. 1,2 somente. Certo? Chegamos ao fator de capitalização, certo? 1,2. Então, se o tomate, sei lá, custava, ou se a laranja custava R$4 o quilo, agora vai estar custando 5,20, né? 5,20, ok?
Esse preço é o preço do produto. Gente, com relação ao valor de capitalização, temos alguma dúvida? Não. Não, né? Ok, certo. Então, vamos ao valor de descapitalização. O que é esse valor de descapitalização? Deixa eu colocar aqui numa outra página, para a gente não tá. Fator. Pronto. Fator de descapitalização. Vocês estão anotando tudo, né, gente? Por favor, anotem. Quando é que o produto ele está descapitalizado? Ele estará descapitalizado quando ele tiver, né, um desconto, ok? Geralmente as empresas dão esse desconto quando se tem muita matéria-prima, né? E tem se procura, mas aí o produto está estragando, ou então tem muito produto, então se dá esse desconto ao cliente. Como é que a gente consegue calcular, né? O nome é desconto mesmo, tá? E vamos supor que esse produto seja uma camisa e a empresa está dando esse desconto de 45%. Desconto de 45%. Ele Novamente, o produto ele já tem o seu valor, então o seu valor ele sempre será 100%, ok? Se eu estou dando, se ele está descapitalizado e eu estou dando, né, esse desconto de 45, eu venho 100% menos 45%, ok? Nesse 45%, eu vou ter aqui 100 menos 45. 100 menos 45. Eu tenho aqui o valor de 55, ok? De 55. 55. Certo? 55, eu vou estar dividindo ele por 100. Por quê? Porque nós vamos agora fazer, né, o que nós aprendemos lá no início, né? Fazer a taxa unitária desse produto. Então, será 55 dividido por 100, que eu vou ter igual, e vou novamente fazer na calculadora, 55 dividido por 100, eu tenho 0,55. Então, o desconto que eu tenho, né, no meu produto de 45% será 0,55, né, em reais, colocando o preço unitário. Vamos novamente fazer um exemplo. Agora, o desconto de 20%, né? Eu tenho o valor do meu produto, que é 100%, menos 20%, ok? 100 menos 20, eu terei o valor de 80. Vou fazer aqui na calculadora. 100 menos 20, vou ter o valor de 80. 80 o quê? Meu 80, gente, será um valor... Pronto. Será o valor em que eu vou encontrar quando eu transformar para a minha taxa unitária, né? Então, eu tenho que colocar aqui... Meu Deus. Tenho que colocar aqui como denominador o 100, ok? Então, 80, para que eu chegue à minha taxa unitária, dividido... Oh, Jesus, só um instante. Dividido
por 100. Vou tirar esse aqui daqui. Dividido por 100. Vamos lá. 80 dividido por 100. Eu tenho 0,8 como o meu desconto, o valor de descapitalização, ok? 0,8. Até agora, gente, tudo bem? Tudo ok. Tudo certo. Tá bom. Alguém quer um pouquinho de tempo para copiar? Não. Não, ok, certo. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, vamos seguir aqui esse... Vamos agora, novamente, adentrar aos juros, né? Que nós estávamos calculando na aula passada, que será juros simples e juros compostos, ok? Então, eu vou colocar aqui a fórmula novamente, a gente vai começar a fazer os exemplos de hoje, certo? Então, os juros, pessoal, os juros simples, ele não incide sobre os juros dos períodos anteriores, ou seja, não há cálculo de juros sobre juros. E a fórmula dos juros, né, do juros simples, será a seguinte. Deixa eu colocar aqui. Juros simples será o J maiúsculo, que será o J, vai ser igual aos juros. O C, que será o valor do capital. O I, minúsculo, será igual à minha taxa. E o meu T, maiúsculo, será igual ao meu número de períodos, que será o tempo, que vai sempre me dar essa questão. Então, eu chego aqui na fórmula dos juros simples, que será juros, que vai ser igual a capital, vezes, né, a minha taxa, vezes o meu tempo. Professor, é outra fórmula. Sim, é outra fórmula que a gente chega também ao valor dos juros simples, certo? Bem mais simples. Então, a partir dessa fórmula, a gente vai colocar todas as questões que a gente fizer, né, a partir de agora, certo? Então, a gente vai calcular, a questão será a seguinte: nós vamos calcular os juros simples produzidos por 40 mil reais aplicados. E quando eu aplico, né? Normalmente eu aplico nos bancos, né? Reservo lá em bancos a taxa. Nossa Senhora, peraí. A taxa, diminuir aqui, pronto. A taxa de 36%. Anuais, tá? Então, durante... Quanto é que esses juros vai ficar lá? Durante 2 anos. Ok? Deixa eu pegar aqui. Então, durante 2 anos, né? O meu juros ficará neste banco, né? E a taxa dele é 36%, né? Eu vou copiar aqui essa fórmula, que vai sempre nos ajudar a calcular juros simples. Vou colocar de azul, para não cansar a visão de vocês. Vou colocar aqui de azul, pronto. Então, vamos lá. A fórmula é essa, né? É juros
que vai ser igual a capital vezes a taxa vezes o número de períodos, tá? Qual é o valor dos juros, né? Nós estamos querendo juros, desculpa. Qual é o valor do capital? O capital, pessoal, é o valor inicial, né? É o valor que iniciamos aí, né? Então, nós temos, né? O meu capital, então, juros. Só um instante, gente. Juros vai ser igual. Qual é o meu capital na questão? 40 mil. 40 mil. 40 mil, né? 40 mil. Vezes 36 vezes 40 mil. O valor da minha taxa é quanto? 26%. 36%. Só que ele é anual, né? E o que que eu vou precisar fazer? Justamente, né? A taxa unitária, né? Eu tenho que colocar ele no valor unitário. Se eu tenho 36%, que vai ser igual, né? A 36 dividido por... Por quê, gente? Por 100. Por 100. Vamos lá. Então, vai ser dividido por 100. Quanto que é 36 dividido por 100? Novamente. 36 dividido por 100. Eu tenho 0,36, né? Então, voltando aqui, o meu izinho, que não é esse izão aqui, é um pequenininho. Izinho, que a minha taxa de juros vai ser 0,36. E ele continua A, tá, gente? Anual, tá? A ponto A. E o meu período, pessoal? O meu período será, meu período que é o tempo, né? Que é o T, ele vai ser igual a 2 anos, ok? 2 anos. Então, logo, eu tenho, colocando tudo isso na fórmula, o meu J, né, que é o meu juros simples, ele vai ser 40 mil vezes 0,36, exatamente, vezes 2, né? Então, vamos calcular aqui mesmo tudo na calculadora. 40 mil vezes 0,36 vezes 2, que eu tenho o valor de 28.800, né? Ao ano, ok? Ao ano. Então, eu respondo assim, tá? Juros vai ser igual a 28.800 reais, certo? Aqui é a resposta, 28.800 reais. Fórmula mais simples, né, pessoal? Para que a gente consiga, quem estiver copiando, será muito bom, né, que você consiga fazer esses cálculos depois, calcular os juros simples. Vou só fazer mais essa questão de juros simples, tá? Juros simples produzidos por... Vou pegar aqui outra questão, peraí. Qual o capital aplicado a juros simples de 1,2% ao mês, ele rende é ótimo, rende 3.500.
reais de juros em 75 dias. Pessoal, essas contas, elas precisam ser entendidas porque esse é o dia a dia de uma empresa, né? Então, quando a gente vai trabalhando lá, o capital, onde se investir, onde coloca o quê, gente? Esse fator de capitalização, tem que saber onde se perde, onde se ganha, descapitalização, onde se perde, né? Quando descapitaliza é quando se perde. E quando se ganha, né? Tem que saber essas porcentagens, por quê? Porque na hora de colocar o teu produto lá ou na promoção, ou quando você aumentar o valor, você tem que dar né, lá nos teus tributos esses valores, ok? E também para a pessoa que irá comprar, né? Para o teu comprador, ok? Para quem estiver consumindo o seu produto. Então, novamente, nessa questão número 2, nós vamos fazer uma situação onde a gente vai estar utilizando juros simples. Não vai dar para ficar tudo na mesma página? Acho que sim. Vamos lá. Agora, nessa segunda questão, a gente vai estar, vamos supor que o capital aplicado a um juros simples é 2,2 ao mês, tá? AM ao mês. Ele vai render 3.500 de juros. Quanto é que ele vai vender se o meu juros ele rende 3.500 em 75 dias, né? Quanto é que ele vai render? Primeira coisa, a gente vai verificar se essas unidades dessa taxa e de período, elas devem ser iguais, né? Então, ele deve ser iguais, a gente tem que colocar a taxa unitária, né? Para que tudo consiga, no final, se multiplicar, ok? Então, os juros, vamos lá. Primeira coisa que a gente coloca, juros. Deixa eu colocar aqui de azul. O valor do meu juros vai ser igual, né? Ele já dá aí na minha questão o valor em reais. Então, eu já tenho de quanto de juros, pessoal? 3.500 reais. Isso, 3.500. A minha taxa de juros, que é o meu capital é o que eu quero saber, né? A minha taxa de juros, o meu É juros. 1,2%. Isso. 1,2%. O izinho é igual a 1,2% ao mês, né? Ao mês. Como eu tenho um mês, né? E a gente conta, pessoal, esse um mês, 30 dias, ok? 30 dias. Então, para que eu chegue a essa taxa unitária, né? Eu também vou ter que fazer essa divisão. Como é que eu vou fazer essa divisão? Quando eu tenho as situações ao mês, tá? Então, prestem bastante atenção. Essa divisão ao mês, ela será feita assim. Eu terei aqui, o mês terá 30 dias, não é isso? A gente sempre vai contar que o mês tem 30 dias. Então, eu vou colocar aqui um mês tem 30 dias. Um mês, que vai ser, tem 30 dias. E, portanto, logo a taxa do meu mês, né, referente a izinho, vai ser, colocando aqui esse valor unitário, eu vou dividir por quanto, gente? 1,02 por? 100. Isso, 1,2 por 100. Então, eu venho aqui, ó, divido por 100, eu tenho 0,012, ok? Então, 0,012.
certo? Só que eu vou ter que dividir ele por 30, ok? Por que isso, professora? Pessoal, porque aqui a minha questão pede 75 dias, né? 75 dias. Então, o valor não é exato. É um valor que eu preciso contar dia a dia. Então, eu preciso saber o valor da minha taxa de juros do dia, né? Da minha taxa por dia. Esse I é minúsculo, tá, gente? Desculpa. Então, como é que eu consigo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar o meu valor lá unitário, né? Então, eu vou dividir por 100. Logo, eu vou, né, elencar que um mês tem 30 dias, né? Então, eu vou dividir o valor 1,2% por 100, né? Vai dar igual a 0,12. Dividido por 30, eu vou chegar aqui ao meu valor do dia, tá? De dia. Qual é lá a minha taxa? Então, eu vou ter 0,012 dividido por 30, que eu tenho 0,0004. E esse realmente é o valor por dia. Então, é 0,0004, ok? Então, eu tenho aqui ao dia, tá? A.D. Certo? Mas a questão pede ainda, né, que seja calculado 45 dias. Então, ele dá o tempo. Ele quer o quê? A taxa de capitalização, o valor inicial lá que eu comecei. Então, eu tenho o T, né? 75 dias. Os valores já estão destrinchados somente para que eu coloque na fórmula, né? E a fórmula linda está aqui. Então, vamos lá, colocar tudo isso na fórmula. Então, logo, eu tenho o valor de 3.500, né? Que vai ser igual ao meu C, né? Que é o meu capital, que eu não sei ainda. Então, vai ser igual ao meu C vezes 0,0004 vezes 75. Ok? Nós vamos separar, né, as letras dos números, ok? As multiplicações primeiro, né? Então, eu vou passar vezes... Ok. Então, vamos lá. Eu vou passar o meu C. O meu C, e ele vem multiplicando. Calma aí, gente. Vai ser C vezes... E aí, eu já faço a multiplicação, né? Daqui. 0,004 vezes... Opa, 0,0004 vezes 75, que eu vou ter igual a 0,03, que o valor, né, o 3.500 vai para o outro lado. Então, ele vai ser igual a 3.500, ok? Para finalizar o cálculo, eu terei o meu capital, que vai ser igual a 3.500 vezes 0,03. 0,03 vezes 3.500. Opa.
Deixa eu ver bem aqui, gente. Calma aí. Então, 3.500 vezes 75. Não, esse valor não. Eu voltei 3.500 reais vezes 3.500, só um instante, 3.500 vezes 0,03, que dá igual a 105, mais 105 mil. Então, o meu valor, o meu capital inicial para que eu tenha essa renda de 3.500 em 75 dias vai ser igual a 105 mil. Ok? Isso totalizando meus juros simples. Juros simples. Podemos passar para o outro assunto? Pode. Podemos, ok. Pessoal, antes de irmos para os juros compostos, a gente vai ver um outro assunto chamado montante, tá? E no montante também, eu vou para outra página, pronto. O montante, nós vamos precisar também de saber, né, a fórmula do montante. Para que a gente quer saber o montante, né? A gente define esse montante de um capital porque em algumas situações ele vai ser aplicado a taxa, né? E pelo prazo e os números dos períodos, como sendo então a soma desse capital mais os juros. Eu sei que é complicado encontrar um montante. Não, entender primeiramente, mas acredito eu que a gente só entende com exemplo, né? Então, para que a gente chegue e entenda que é um montante, nós vamos começar logo com um exemplo, para ficar melhor a definição, tá? Então, o assunto aqui tá azul. Se quisesse ficasse azul, não estava azul. Pronto, montante. Então, agora, nós iremos ver o montante, né, que é o capital inicial, né, que ele chama de montante. E nós vamos ver um exemplo, tá? Vamos logo para a aplicabilidade da definição de montante. Então, eu vou perguntar aqui na questão qual é o montante de um de um capital de R$ 1.000. Aplicado de 10% anual pelo prazo de 2 anos. Então, qual vai ser o montante de um capital de R$ 1.000, né? Se está a taxa anual de 10%, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui a entender como que a gente calcula esse montante, tá?
A fórmula para o montante, nós vamos ter agora outras letras. Serão P, que ele vai ser igual ao meu capital inicial. Nós teremos N, P já era, né? N minúsculo, tá? Como o período os períodos quer dizer que será uma taxa, né? Períodos, N minúsculo, só um instantinho, deixa eu só organizar aqui. N minúsculo. Nós teremos I minúsculo, que continua sendo a minha taxa, né? E teremos o nosso montante, que será o F maiúsculo, ok? F maiúsculo sendo o meu montante. Isso nós iremos colocar, né, tudo que os valores que a questão me dá, certo? Os valores que a questão me dá. Então, eu tenho como capital inicial e a questão me dá o valor do capital inicial, né? Então, eu tenho um P aqui sendo R$1.000, né? O meu I, ele tá falando do meu I, porcentagem, né? A minha taxa. E eu tenho que colocar ele. Eu vou colocar aqui do lado, que acho que vou economizar espaço. Aqui os valores, tá? Meu capital inicial vai ser igual a R$1.000. O meu I, que vai ser igual, né? E como é que eu calculo novamente essa taxa unitária? Eu venho aqui, né? 10%. Só um instante. 10, né? 10 quer dizer só 10, dividido por 100. 100. Isso, dividido por 100. E aí eu vou ter o valor 0,10, tá, pessoal? 0,10. Porque na calculadora ele não fica a minha taxa no valor de 0,10, né? 2 casas depois da vírgula. Então, eu vou ter também o número dos meus períodos, né? Eu tô querendo um montante, não vou ter o valor do montante, mas do período eu tenho, né? E aí, percebam que aqui ele já me dá na questão o anual e me dá o período também em anos. Então, eu não preciso fazer mais nada, ok? Então, eu tenho o período aqui que é 2. 2. Gente, a fórmula do montante será a seguinte. Eu vou colocar até de outra cor aqui, eu vou colocar azul, para que vocês consigam identificar logo. A fórmula do montante será a seguinte. Vai ser F maiúsculo. Ela não fica azul. Não quero. Bora, gato. Pronto. Aí não vai. Pronto. F maiúsculo, tá? Vai ser montante, que vai ser igual ao meu capital, tá? Com, abre parêntese, né? 1, tá? O valor 1, que já vem da fórmula, mais o meu I, que é a minha taxa de juros, I minúsculo, perdoa, I minúsculo, que é a minha taxa, né? E vezes N, tá? Que é o meu ano. Então, a taxa de montante, eu tenho montante, que vai ser igual a capital, né? Mais I, que é a minha taxa, N, que são os meus períodos, ok? Agora, vamos calcular. Vamos começar aqui a calcular. Eu tenho o meu montante, que é F, que é o que eu quero, R$1.000, que é o quê? O meu capital, R$1.000,
Aí eu começo, né? Abre chaves. Da fórmula, mais quanto é que é a minha taxa, né? A minha taxa é 0,1, né? Ou 0,10. Vamos colocar 0,1. 0,1 vezes o quê? Vezes o meu período, né? Então, eu tenho aqui X ou vezes, né, o meu período, certo? Primeira coisa que eu irei fazer é o quê? É resolver tudo que está entre parênteses. Então, eu tenho aqui o meu montante, ele vai ser igual a R$ 1.000 vezes... Vamos resolver tudo aqui que está entre parênteses, né? Eu tenho 1 mais 0,1 vezes 2. Deixa eu ver bem aqui, só um instantinho. Mais 0,1 vezes 2. Então, vamos lá. Tenho 1 mais 0,1 vezes 2. Calma aí, gente. Não deu certo para fazer aqui, não. Então, 1, 0, vamos lá, 0,1 vezes 2 vai ser igual a 0,2. Mais 1, né? Multiplicação primeiro, 1,2, ok? Então, eu vou ter aqui 1,2. Para a resolução da questão, o meu montante vai ser igual, eu vou fazer as multiplicações, né? Vai ser 1.000 vezes 1,2, que eu vou ter um montante de R$ 1.200, né? R$ 1.200. Certo, gente? Até agora, deu para entender com relação ao montante? Tá tranquilo, tô indo no rumo. Tranquilo. Pessoal, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, uma observação, né, que eu acho interessante. Nós temos que ter o conhecimento o que é o ano civil e o que é o ano comercial, tá? Então, para o meu ano civil... Tá ruim, peraí. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Para o meu ano civil, vou colocar... Peraí, gente. É um vídeo aqui. Então, ó, para o meu ano civil, eu tenho quantos dias? 365 dias, tá? Para o meu ano comercial, eu tenho a quantidade de 360 dias. Tá? Sempre será calculado 360 dias. Tá? Então, todas as práticas de aplicação de ano, né, de ano comercial, né, mês comercial, tem 30 dias, ok? E ano são 360 dias, tá? A contagem sempre precisa ser assim. Então, a gente vai ver aqui 2 exemplos para que a gente calcule, né, as taxas, né,
desse ano civil e desse ano comercial, certo? Pelo ano civil, vamos calcular aqui pelo ano civil. Primeiro, a taxa, tá? O valor da taxa. Então, a taxa, nós já sabemos que é o I minúsculo. Então, o Izinho, ele tem o quê? 365 dias, né? Mas vamos lá formular a questão. E o meu ano... Só um instantinho aqui. E pelo ano comercial, eu terei aqui o meu Izinho da minha taxa, 360. Vamos agora para a questão. Dada a taxa de 72% ao ano, qual a taxa proporcional ao dia para a convenção do ano civil e ano comercial? Às vezes, né, em algumas situações, nós vamos ver essas duas nomenclaturas, tá? Ano civil e ano comercial, ok? Então, às vezes, ele dá lá a taxa, não sei se... Ele dá a porcentagem, né, da taxa ao ano e vai pedir para que a gente faça a convenção, né, do ano civil e o ano comercial, ok? É o que nós vamos aprender agora, essas definições, tá? Se eu tenho o valor da minha taxa, que é 72% anual, a gente está falando de ano, né? Então, eu venho aqui, pelo valor civil, eu tenho o quê? 365 dias, né? Só que a minha taxa anual é de quê? 72. Então, eu venho aqui, ó, vou colocar de vermelho, que é a resolução do problema. Só um instantinho, gente. Peraí. Vou colocar aqui de uma outra cor, que é a resolução do problema. Então, pelo meu ano civil, eu vou ter aqui a minha taxa. Só que não ficou, né? Nem vai ficar, eu acho. Vai dar depois eu vou fazer a coloração aqui, fica melhor. Então, eu tenho a minha taxa anual de 72, desculpa, por cento, né? E se é por cento, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir ele não por 100. Nessa taxa, a gente tem que ter o cuidado que a divisão será por 365, ok? Então, vai ser 72 dividido por 365, que vou fazer aqui na calculadora, que vai ser igual 72 dividido por 365. Eu tenho, né? Aí, como eu dividi, na minha divisão tem 3 números, eu vou pegar 3 casas, ok? Então, vai ficar 0,193 ao quê, gente? Ao mês, ao ano, ao dia. O que seria essa porcentagem? 197. Ok? Ao mês? Não será ao mês, será ao dia, tá? Ao dia, isso, ao dia. E aqui, para que eu chegue a essa taxa agora a comercial,
eu tenho aqui o meu izinho, né? Também, já que ele me dá o anual 72, eu vou estar dividindo ela por 100. Oh, perdoa. Por 360, né? Que é o valor da minha taxa. Valor da minha taxa. É os dias da minha taxa no ano comercial, tá? 360. E aí eu vou dividir por 372 dividido por 360. Vou fazer aqui bem escrachado na calculadora. 72 vezes 360, que eu tenho igual. Desculpa, gente. 72 dividido por 360, eu vou ter 0,2%. 0,2%. Essa taxa vai ser igual, vai ser o quê, gente? Ao dia, ao mês, ao ano? Ao mês. Ao mês. Novamente, essa taxa vai ser ao dia. É assim que a gente calcula o dia, né? Essa porcentagem, essas taxas, né? Pelo ano civil e pelo ano comercial. Pessoal, nós vamos ver que essas taxas elas vão estar lá no fechamento de caixa, tá? Tudo isso que está sendo colocado, esse juros que a gente tudo isso, essas taxas comercial e civil, elas vão estar lá no nosso fechamento de caixa. Diz que a gente tem que ter bastante cuidado, entender bem, saber como se faz o cálculo, para que a gente consiga fazer um fechamento de caixa ok, correto, né? Tá? Então, o que a gente viu aqui foi ano civil, o cálculo do ano civil com relação às taxas do ano civil e também do ano comercial, certo? Deixa eu ver aqui. Eu estou seguindo aqui uma regra. Ok, tem alguém copiando? Sim, professora. Certo. Agora nós iremos para juros composto, para depois a gente começar desconto comercial e desconto simples. Acho que o nosso horário tá ok. Como eu estava falando anteriormente, essa aula ela vai ter continuação, tá, gente? Porque não se é possível ver tudo e só esses dois encontros. Pronto.
Pronto, né? Ok. Ó, nós vamos começar aqui o assunto de juros compostos, né? Eu vou pegar aqui outra página, esse exercício também vou deixar no WhatsApp de vocês. Dário, se você precisar ativar o som, tá? Ou falar alguma coisa, você ativa o seu som, tá bom? Vou deixar desativado, mas qualquer coisa você pode ativar, caso você queira. Sabe porque fica um ruídozinho, ok? Dário e os demais, tá? Vocês estão liberados, mais que liberados. Gente, seguinte, nós vamos fazer aqui, né? Primeiramente, o cálculo dos juros, composto, mas nós vamos fazer também aqui em paralelo o cálculo do montante, para que a gente relembre, tá? Porque aqui no juros composto ele dá uma mudada, ok? Ele vai dar uma mudada no cálculo do montante. Então, o montante que nós vimos, o primeiro montante, é para juros simples. Agora, nós iremos ver para juros compostos, ok? E, novamente, a gente só aprende mesmo com cálculo, não tem jeito. Mas vamos destrinchar essas fórmulas. Então, eu vou colocar aqui fórmulas. Juros compostos. Ok? Deixa eu ver. Ok. Certo. Então, vamos lá. O cálculo dos juros será o seguinte, a seguinte fórmula. Dos juros. Nós teremos, né? J, que o J é o quê? Será os juros, né? O J maiúsculo, que vai ser igual a M, né? Que é o meu montante, menos C, que é o quê? Que é o meu capital. E aqui eu vou colocar tudo isso aqui antes. Vou colocar depois. Espera aí. Então, eu vou fazer primeiro aqui o cálculo dos juros. E depois eu vou fazer aqui ao lado o cálculo do montante. E aí eu coloco tudo aqui para vocês, o que é o que aqui, tá? Para o cálculo do montante, eu vou ter a seguinte fórmula, tá? Eu vou ter M, que é o meu montante, né? Que é o que eu quero encontrar. Vai ser igual ao quê? Ao meu capital, é o valor presente, né? É o valor lá inicial. Vezes, então eu tenho um X minúsculo, vezes o meu 1, que já é da minha fórmula, mais a minha taxa. Então, eu tô aqui o I minúsculo. Tudo isso, gente, fecha o meu parêntese, tudo isso vai ser sobre T. Não vai ficar. E agora, José? Ui. Gente, eu não sei colocar o T aqui, mas eu vou desenhar esse T. Eu espero que vocês entendam a fórmula. Qualquer coisa, não vai dar certo. Peraí, só um instante. Vou fazer aqui uma gambiarra para conseguir colocar aqui a fórmula correta. Desenhar aqui. Quero bem aqui. Vai ser um Tzinho. Só para não ficar muito ruim de ver, eu vou formatar aqui. Tirar esse preenchimento. Tirar também aqui esse contorno. Quase perfeito. Olha, já deu melhorado, ok? Tudo isso é levado a T, ok? O que a gente precisa saber
do que esse J, esse M, esse C, esse T, né, que apareceu agora, né? Para juros compostos. Não quero passar longe daqui para não coisar minha gambiarra. Pronto, deu certo. Então, vamos lá. A gente tem que lembrar que montante é igual a capital, né? Mais juros, onde o J vai ser igual a juros, né? O J maiúsculo igual a juros. O M vai ser igual a montante. O meu C vai ser igual ao meu capital. Ou então, valor presente, que é o que eu tenho, né? O meu Izinho vai ser igual à taxa de juros. E o meu Tzinho minúsculo, vai ser igual... Não, Tzinho minúsculo. Vai ser igual ao meu prazo, ok? Então, esse Tzinho minúsculo aqui que nós temos na fórmula vai ser igual ao meu prazo. Gente, a fórmula de juros compostos, né? A grande diferença dos juros simples é esse prazo, né? Então, esse prazo, esse T, ele é uma variável. Ele vai ser uma potência da taxa de juros e não um fator que a gente vai multiplicar, né? Então, a gente tem algumas dificuldades com relação a juros compostos, por quê? Porque não é permitido a gente calcular, né? Ter esses equipamentos eletrônicos, como eu estou fazendo aqui com vocês, em algumas avaliações, que poderiam facilitar. Mas como não pode, né? Então, a gente vai calculando aqui, né, com a calculadora. Quando vocês chegarem aí, possivelmente no concurso público, é saber a fórmula, pregar, né? Empregar ela toda ela e saber que tudo isso a gente vai ter que serão elevados, ok? Esses valores serão elevados, certo? Alguém está calculando ainda? Ou calculando? Alguém está escrevendo ainda para eu esperar? Não, tô não. Pode passar. Pode continuar? Gente, a gente vai começar aqui uma questão com relação a juros compostos. Deixa eu pegar aqui. Com relação a juros compostos, tá? Bora lá. A gente vai considerar questão aqui. Vou colocar aqui de outra cor para ficar melhor. A gente vai considere um empréstimo a juros composto no valor de 100 mil. O prazo será 8 meses e a taxa é de 10% ao mês. Caro pra dedéu. Ao mês. Então, a gente vai calcular aqui qual o valor do montante, tá? O que a gente quer saber aqui é o valor do montante, ok? Pronto? Podemos começar, né?
Bora lá. Então, vamos começar aqui. Novamente, a gente vai colocar todos os dados do problema, tá? Todos os dados deste problema. Então, a gente tem aqui dados do problema. Nós temos o nosso C, né? Que é o nosso capital, no valor de 100 mil reais, ok? Nós temos o nosso Tzinho aqui, que é o nosso tempo, né? Então, a gente tem aqui o tempo, é o T minúsculo, a 8 meses, certo? Nós temos o I, que é a nossa taxa, né? E ele fala que é 10% ao mês. Certo? Primeira coisa que nós vamos calcular será o nosso montante, né? O nosso montante. Então, eu vou pegar lá a formulazinha. Vai ser essa daqui. E esse aqui vai ser elevado a T. Tudo isso aqui elevado a T. Não se preocupe, T. Bora, Tzinho. Oh, Jesus Cristo, pronto. Não. Pronto, tudo isso aqui é elevado a T, ok? Que é elevado ao tempo. Agora a gente vai fazer a substituição, né? Então, nós temos o montante, que é o que a gente quer saber primeiramente, né? Ele vai ser igual ao meu C. O meu C eu tenho aqui, né? Que é 100 mil, que é o meu capital, ok? Então, eu tenho aqui os 100 mil vezes... Na fórmula, ele já tem esse 1, né? Então, vai ser 1. Agora, eu vou ter que calcular, né? Para que deixe esse valor unitário, né? Então, como é que eu calculo esse izinho, né? Essa minha taxa? Como é que eu calculo, pessoal? Dividindo por quanto esse 10%? 100. Exatamente. 10 dividido por 100, né? E aí eu vou chegar ao 10, 0,10. Por que 10? Não é 0,1? Duas casas tem 2 zeros. Para a gente calcular melhor, 0,10, tá? E ele dá também esse meu Tzinho, né? Esse meu Tzinho, gente, ele vai ser o quê? Ele tem aqui o quê? 8, né? 8 meses, ok? Então, tudo isso elevado a 8. Perdoa. Peraí, gente. Tudo isso aqui elevado a 8, certo? Eu coloquei todos os valores, vou multiplicar tudo para que eu chegue ao meu montante, ok? Certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar o que está dentro aqui do meu parêntese, né? Então, eu vou continuar aqui. Montante vai ser igual a 100 mil. E vou multiplicar tudo que está aqui no meu parêntese. Vezes, eu tenho, primeiro, a soma, né? Vou fazer a resolução de tudo que está no meu parênteses. Desculpa, multiplicar não. Então, eu somo 1 mais 0,10, né? Mais 1
mais 0,10, eu chego a 1,1, né? A 1, e aí nem precisa mais colocar no parêntese, né? 1,1. Esse 1,1 será, né, sobre 8. 1,1 sobre 8. Agora que são elas. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir colocar aqui direitinho para vocês. Só um instantinho, meu Deus. Pronto. 1,1 sobre 8. Ele ficou Zero. muito, mas vai dar certo, né? Como é que eu vou fazer esse 1,1 sobre 8? 1,1 sobre 8. 1,1 sobre 8. Deixa eu ver bem aqui. 2, vamos lá. Gente, para ser bem sincero, deixa eu pegar bem aqui. Vamos lá. Esse 1,1 vezes o 8. 2,2. 10, né? Então, eu vou ter aqui o valor. Tentando bem que ver a melhor fórmula, como multiplicar isso daqui sem ser na calculadora. Só um instantinho. 1,1 vezes 8. M vai ser igual a 100. 2008 dividido por 1,1 vai dar igual a 2.400 dividido por 8. 2.400. Então, vamos lá. 100.000 vezes 1 vai dar igual a 100.000, 2.400. Pessoal, nessa questão em específico, e toda questão de juros compostos, ele vai dar também para a gente, normalmente eles dão uma tabela, tá? Então, o problema em calcular 1,10, né, que seria esse valor aqui, 1,10 ou 1,10, né, 1,10 ou 1,1, que sem a utilização da calculadora, ele fica complicado calcular, né? A solução que a gente tem em algumas questões é olhar sempre a tabela que é oferecida nessas questões, ok? Então, nessa questão em específico, né? E sempre vai ter questões de juros compostos com tabelas, a gente vai olhar o fator de capitalização. Esse fator de capitalização, ele vai estar nas taxas, ok? Então, nessa questão em específico, eu não vou conseguir colocar o valor da taxa ou o valor da tabela, tá? Mas não se preocupem, quando for na prova, na aula gravada, eu coloco a tabela lá direitinho, ok? O valor de capitalização, né, que temos da taxa é essa, que temos aqui 10%, aqui na minha questão, ele vai estar no valor, deixa eu dar uma olhada bem aqui na minha questão, que é 10%,
Então, assim, que quando tiver Meu Deus. Na questão vai ter a tabela. O que que você vai procurar, né? Você vai procurar esse Tzinho aqui, tá? Que é o valor tempo, né? E aí o T aqui na minha tabela, com relação a 10%, ele vai estar 2,144, ok? Então, eu já vou colocar aqui que esse daqui de 8 meses, a taxa de 10% em 8 meses vai estar 2,144, ok? Outro dado aqui que teria que ter na questão para resolução. E sempre vai aparecer nas resoluções das questões esses dados, certo? Então, assim, se eu tenho 2,14 e agora eu vou fazer esse 2,14 vezes antes de continuar esse daqui, tá? Antes de continuar esse cálculo, para que eu consiga tirar esse elevado, tá? Então, substituindo aqui na fórmula, para que a gente continue, né? Eu tenho aqui o meu montante, complicado, que vai ser igual a 100 mil, tá? Vezes, né? 1,10 elevado a 8. Vou elevar ele aqui a 8. Vou levar ele aqui a 8. Oh, misericórdia. Pronto. Elevei aqui ele a 8. E aí eu vou ter, gente, montante, o meu montante, que vai ser igual... Eu não me perder aqui. Eu tenho um montante que vai ser igual a 100 mil. Esse aqui eu já tinha aqui. Eu vou só apagar esse daqui, que esse aqui eu já tinha aqui. Consegui a resolução dessa questão. Bora lá. Então, eu tenho igual a 100 mil vezes 1,10 elevado a 8. O meu montante vai ser igual a 100 mil vezes 2,144, tá? Que é esse 2,144? Toda questão de juros composto, ele vai ter uma tabela. E a tabela da questão, nós temos 8 meses, né? 8 meses, nós temos os juros de 10% de 2,144. Agora, eu faço a multiplicação. 100 mil vezes 2,144. E eu vou chegar ao meu montante de 214.400, ok? Então, meu montante, meu M, será... Deixa eu só copiar e colar aqui. 214.400, ok? Reais. 214.400. Esse aqui eu cheguei ao meu montante. Certo? Reais. Então, o valor do meu montante nesse caso será 214.400. Mas a gente está querendo, não é o montante, é os juros composto, né? Então,
Por que que a gente começa pelo montante, gente? Porque é mais simples da gente entender, tá? Da gente substituir esses valores, né, para esse resultado que a gente quer, tá bom? E aí vamos lá a questão, que é: considere um empréstimo a juros composto no valor de 100 mil. O prazo, 8 meses. E taxa de 10%. Conforme... Opa! Então, qual é o valor do montante? Qual é o valor do montante? Então, vamos lá. O que que a gente faz? A gente substitui, né? A gente substitui tudo isso. Então, vamos lá, vamos substituir a fórmula. Como a gente já fez, eu vou dar um prazo diferente. Vou dar um prazo aqui de 8, a gente já fez um montante diferente, a gente bota o prazo aqui de 2 meses. O empréstimo a juros composto, no valor de 100 mil, no prazo de 2 meses, a taxa 10% e valor do montante. Qual é o valor do montante? Então, os dados do problema já temos, a gente coloca, né? O nosso capital, que será 100 mil, nosso C, 100 mil reais, né? O nosso T, que será o tempo, será 2 meses, né? 2 meses. E eu tenho o meu Izinho, que será a minha taxa no valor... Opa, só um instante. O meu Izinho vai ser no valor de 10%. Ok? Ao mês. Então, eu já tenho aqui mês, né? E aqui em reais. Então, tá chuchu, beleza. Tá melhor. A fórmula é montante, vai ser igual ao meu capital, vezes 1 da minha fórmula, mais a minha taxa, ok? Tudo isso elevado ao meu T. Ou não? Peraí, gente, deixa eu pegar bem aqui da outra questão. Esse quadradinho aqui. Só um instantinho. Pronto. Ficou aqui, meu arrasto ele. Então, tudo isso elevado não a 8, a 2, né? A 2, que é o meu tempo. Reduzir aqui o tempo, tá? Tudo isso eu coloco na minha fórmula, para que eu saiba o montante, né? Então, eu tenho aqui montante, vai ser igual. Montante. Eu vou já colocar aqui a letra normal. Montante vai ser igual a 100 mil. 100 mil vezes, né? E aí eu tenho uma multiplicação. 1, que é o convencional da fórmula, mais 0,10, né? Que é eu convertendo em valor unitário. Tudo isso... Peraí, deixa eu colocar aqui. Tudo isso aqui elevado a 2. Esse 2 a gente pega aqui, bota aqui. Tudo isso elevado a 2. Certo? E aí, agora, a gente vai tirar tudo isso do parêntese, ok?
Então, eu tenho aqui o meu M, que é o meu montante, que vai ser igual a R$ 100.000, vezes... Vamos tirar tudo isso aqui do parêntese, né? Então, a gente tem o 1 mais... Vou fazer aqui. 1 mais 0,10, eu tenho 1,1, mais vezes 2, né? Elevado a 2, que eu tenho 1,21, né? Então, eu tenho 1,21, então, o meu montante, multiplicando 100 mil, vezes 1,21, eu tenho aqui o meu montante de 121 mil. Então, esse 121 mil será 121 mil reais, tá? Do meu montante, considerando os juros, né? Composto no prazo de 2 meses, na taxa de 10% ao mês. Eu vou ter 121 mil. Gente, vamos, acredito eu que dá mais uma, a gente consegue fazer mais uma questão. Deixa eu ver aqui, ou se a gente consegue fazer pelo menos um desconto, com relação a desconto. Valor de desconto. Esse desconto comercial, pessoal, ele é diferente do convencional, tá? Então, esse desconto comercial simples é o que a gente vai utilizar, tá bom? Porque ele é um desconto por fora, ele é um desconto que ele é calculado no valor nominal. Então, ele tem um valor de fase, um valor de futuro. Então, é um desconto diferente, ele também tem uma fórmula para que a gente possa encontrá-lo, certo? Não sei se vai dar tempo ver hoje. Alguém está copiando essa questão? Não? Como é que vocês estão por aí? Ninguém fala nada. Também nós temos, além do desconto simples, a gente tem o desconto, que é o desconto comercial. O valor do desconto simples, comercial simples, a gente tem o valor do desconto composto também, com fórmula e tudo. E aí, depois a gente adentra a fluxo de caixa, que é o que a gente precisa ver também. Aí eu não sei como é que vocês querem fazer. Pessoal, antes que a gente já caia mais ainda as pessoas que estão, porque nós estamos em 4 somente, eu queria saber de vocês se aulas aos domingos é viável para vocês, sim ou não? O que seria para vocês? Seria bom aulas aos domingos? Alguém pode me responder? Tem alguém aí? Para mim, melhor meio de semana. Na semana, né? Ok. Então, assim, como nós teremos, né, que ter aula a mais, acredito que os demais também deve ser semana também. Pelo menos uma aula a mais para a gente fechar. Vamos fazer o seguinte. Esse momento, já que caiu muito
as pessoas que estão aqui na aula. A senhora, agora que eu vim me ver. Que horror! A pessoa. Essa luz aqui me deixa muito branca. Lá não sou assim, não. Mas vamos lá. Como a gente viu muito assunto e deu tempo a gente revisar a aula passada, dessa vez eu vou liberar vocês um tantinho mais cedo. E também a gente vai ter o sossego de ter um pouquinho mais de aulas, né? Com relação à matemática financeira. Não sei se nas outras disciplinas, só se vocês sentirem dificuldade, tá? Então, eu vou encerrar a aula por aqui. Vou enviar para vocês tudo que a gente viu hoje, tá? Que vai auxiliar vocês com relação à resolução lá dos problemas que tem lá na plataforma. E vou ficar por aqui também para ter um embasamento na próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai ver os descontos simples, composto, desconto comercial, tá? Que é um desconto diferente que a gente calcula. E a gente vai ver fluxo de caixa, ok? Esses fluxos de caixa. Ótimo. Ótimo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ok. Arieta Cruz. Gente, desculpa por a aula não ter sido ontem, né? Eu vou pedir o mais rápido possível para que a Artenise ou me ajude, ou então que ela coloque essa aula disponível para quem não pôde, né, assistir hoje. Certo? Tá ótimo. Jamila, acho que eu tô te devendo umas coisas, né, Jamila? Você me pediu material e eu perdi a nossa conversa. Eu esqueci o material, que eu tive que resetar meu telefone de novo. Me manda, tá? O que você me pediu. Não sei se foi capital, sobre capital, não lembro. Capital de giro. Capital de giro, pronto. Quando a gente vê fluxo de caixa, a gente começa também, né, a calcular esses capitais de giro. Mas como vai demorar um pouco, capital de giro, vou anotar aqui. Gente, pois por hoje é só. Vocês estão liberados por hoje, capital de giro. E eu vou ver lá se no coisa ainda tem o curso. Lá na Fundação Bradesco. Gente, obrigada pela paciência aí, por estar aqui até agora. Muito obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa semana. Tá? Deus abençoe todos vocês. Qualquer coisa, né? Tô pelo WhatsApp, tá bom? Muito, muito obrigada. Fique com Deus e até a próxima aula. Beijo, tchau, tchau. Todo mundo com sono, né? Ainda bem que a gente já tá em casa, graças a Deus. Pelo menos eu estou. Beijo para todo mundo. Fique com Deus. Tchau, tchau.